Mais um terremoto no cenário nacional e desta vez envolvendo nomes da política catarinense. Entre eles o governador Raimundo Colombo e políticos de Blumenau. Daqui a pouco nossa equipe do Vale do Itajaí traz uma reportagem. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar ministros, governadores, senadores, deputados e outros suspeitos que fazem parte da chamada lista do Janot. São 98 indiciados. Os inquéritos têm como base os depoimentos dos executivos da Odebrecht e descrevem crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A lista traz 9 ministros: Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho, da Integração Nacional, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, Blairo Maggi, da Agricultura, Bruno Araújo, das Cidades, Roberto Freire, da Cultura e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Também vão ser investigados 2 ex-ministros, José Serra, das Relações Exteriores, e Romero Jucá, do Planejamento. O ministro do Supremo Edson Fachin determinou a abertura de inquérito contra 3 governadores: Tião Viana, do Acre, Renan Filho, de Alagoas e Robinson Faria, do Rio Grande do Norte. Também estão na lista os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. São 29 os senadores investigados: 9 do PMDB, 7 do PSDB, 4 do PT, 2 do PSB, 1 do PSD, 1 do DEM, 1 do PP, 1 do PCdoB e 1 do PTC. A lista traz 42 deputados: 11 do PT, 5 do DEM, 5 do PP, 4 do PSDB, 4 do PMDB, 2 do PR, 2 do PSB, 2 do PRB, 2 do PSD e 1 deputado de cada um dos seguintes partidos: PR, PTB, PPS, PCdoB e Solidariedade. Os inquéritos autorizados pelo ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, têm como base os depoimentos dos executivos da empreiteira Odebrecht. Os delatores descrevem crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa e falsidade ideológica. A citação de delatores que serão, o processo vai comprovar que são falsas e os inquéritos serão arquivados. Eu confio na justiça e vou continuar confiando sempre. Bom, Prisco, uma boa tarde para você. Bem, como a gente mostrou agora no início do jornal, esse é o atual cenário político, né? Que bomba! É um cenário estrondoso. Afinal de contas, Juliane, são praticamente 100 políticos ou agentes públicos envolvidos nessa lista do relator Edson Fachin, que devasta parte da República e parte do Congresso. Não sei se já temos as telas agora. É isso? Vamos lá, então. Temos aí, Diane, 3 ex-presidentes da República. Até Fernando Henrique Cardoso entrou na história, além de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Também 9 ministros, como você me dizia agora há pouco, é 1/3 do Ministério, da esplanada do Ministério. Um ministro do Tribunal de Contas da União, responsável pelo julgamento das contas públicas. 12 governadores, 3, conforme a matéria mostrou, Acre, Alagoas e Rio Grande do Norte, no viés do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque em ligação com figuras que têm foro privilegiado. Então, esses 3 ficaram subordinados ou vinculados ao Supremo Tribunal Federal. Os outros 9, no Superior Tribunal de Justiça. 24 senadores, portanto, estamos falando também de 1/3 do Senado da República, 39 deputados federais, quase 10% da Câmara. E no Congresso Nacional, arrolados também nessa investigação, César Maia, aliás, Rodrigo Maia, filho de César Maia, presidente da Câmara, e Eunício de Oliveira, presidente do Senado. Ou seja, é a nata da política e da esfera de governo, porque entre os 9 ministros, Juliane, 2 são intimamente ligados a Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha. Temos mais uma tela? Os crimes sobre os quais haverá investigação, que fique muito claro, não há uma abertura de inquérito para iniciarmos a investigação. Essa investigação será feita pelo Ministério Público. Se ele encontrar alguma coisa em relação a essas figuras, denuncia à Justiça.
Se não encontrar, não oferece denúncia. Chegando a denúncia ao integrante da justiça, seja Fachin, seja no segundo grau, seja no primeiro grau, o magistrado vai apreciar. Aí, aceita ou não a denúncia. Não aceitando, arquivo. Aceitando, o cidadão vira réu. Então, corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. E antes do outro telão, como você falou, não. 1/3 dos ministros, né, na lista. Isso compromete o trabalho do governo nesse momento em que está sendo discutida 2 reformas. Pertinente por quê? Porque exatamente a partir do momento em que há um envolvimento muito forte do governo nas investigações em ministros vinculados ao presidente, isso faz com que, de alguma maneira, crie um vácuo no governo. Michel Temer tem procurado ignorar isso, fazendo reuniões, se movimentando, tentando se manter vivo no processo. Mas não é fácil, porque muita gente envolvida, são políticos de mais de 10 partidos, acho que 14 partidos, figuras exponenciais da política brasileira e da República Brasileira. Então, evidentemente que isso pode comprometer as reformas, não de aprovação, acho que teremos aprovação, mas em relação à dimensão daquilo que o governo imaginava aprovar. Ele perguntou da reforma previdenciária, né, que você acha que deve ser suavizada, vai ser aprovada o que será possível, mas não o ideal? Inclusive, exatamente o presidente já deu uma recuada ao abrir para negociação aqueles 5 pontos na semana passada. Agora tem já um 6º ponto, que as mulheres poderão ficar em 60 anos e os homens continuariam em 65. E de Brasília vêm as informações de que o governo jogava para os próximos 10 anos com uma economia de 650 bilhões com a reforma da Previdência. Daí imaginava-se que chegando em 80% disso já estaria bom. Agora fala-se em 50%. Então vai exatamente naquilo que você me perguntou. O governo vai aprovar o que for possível, considerando as condições políticas. Temos mais algum telão? Vamos lá. Aqui agora os nomes relacionados por Fachin no contexto do Supremo Tribunal Federal. 2 tucanos, o primeiro Dalírio Beber, senador, o último prefeito reeleito Blumenau, Napoleão Bernardes, e 2 petistas, o deputado federal Décio Lima e a deputada estadual Ana Paula Lima, os 4 de Blumenau, o que faz crer que tem alguma relação com obras realizadas pela Odebrecht na cidade de Blumenau, obras essas que foram pilotadas pela Foz do Brasil, braço de saneamento do grupo Odebrecht. Lembrando que Napoleão é atual prefeito e Décio Lima também já foi prefeito 8 anos. Próxima tela. Raimundo Colombo está entre os 9 governadores que serão investigados no contexto do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Próxima tela. Jean Kuman, deputado estadual, assim como Ana Paula, portanto, a Operação Lava Jato chega na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com 2 deputados, ele do PSD, Jean Kuman, que foi o adversário de Napoleão Bernardes nas últimas 2 eleições, 2012 e 2016. Foi derrotado nas 2 e também é de Blumenau. E aí, para encerrar, os outros 6 nomes que ficaram fora do contexto do Supremo, aliás, 5 nomes, e do STJ, que seriam Ideli Salvati, ex-senadora do PT, Carlito Mersch, ex-deputado federal e ex-prefeito de Joinville, também PT, 2 do PSDB, Roberto Carlos, ex-prefeito de Navegantes, e Jailson Cardoso, ex-prefeito de Imbituba. Na verdade, 4, porque nós já botamos ali o governador, que no STJ, e também colocamos o Jean Kuman, que vai responder ao Tribunal Federal com sede em Porto Alegre. Falando do governador Prisco, a assessoria do governador Raimundo Colombo, citado na lista, como a gente falou, da Lava Jato, enviou uma nota ontem à noite. Conforme foi informado desde a primeira vez, a empresa Odebrecht não tem nenhum contrato, obra ou projeto com o governo do estado de Santa Catarina, não tendo sequer participado de licitações desde o início da atual administração, em janeiro de 2011. O governo do estado aguarda a abertura do sigilo das informações para prestar todos os esclarecimentos cabíveis. O governador Raimundo Colombo, ele já foi citado lá atrás nas planilhas da Odebrecht. Agora que sai
exatamente o pedido de inquérito da Procuradoria aceito pelo relator, se verifica que não tem nenhuma relação com o período dele enquanto governador. Ele foi eleito em 10 e assumiu o governo em 11. Está aí completando quase 6 anos e meio. A alusão no inquérito refere-se a 2010, quando ele era senador e movimentava-se para ser pré-candidato ao governo do Estado. Então, é sobre um período anterior ao exercício do cargo de governador. E com outro detalhe, ao longo de todo o seu período de governo, nenhuma obra da Odebrecht em Santa Catarina, nenhum contrato assinado, nenhuma licitação ganha pela empreiteira. Então, isso fica caracterizado que não houve propina alguma. Se alguma coisa houve, e aí vai haver a investigação, foi, evidentemente, recursos para a campanha pelo módulo, pelo padrão Caixa 2.